Bom dia. Hoje nós vamos falar então sobre a tribulação, certo? Grande tribulação. Depois de um vídeo desse aí, falar de tribulação, né? Você vê que o que nós vamos falar aqui não é nenhuma história da carochinha, né? É algo que já existe, só que haverá em escala muito maior. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Você que está mais ao fundo aí, a gente vai apresentar alguns slides, aí talvez a letra fica pequenininha, então se você quiser vir para frente, sinta-se à vontade, tá? Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E depois, já deixa no jeito aí, nós vamos falar de Mateus capítulo 24, do 15 ao 22, tá bom? Então 7, 14, Apocalipse, depois Mateus 24, 15 ao 22. Pai, obrigado por essa manhã, que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa ter a mente aberta, abra a nossa mente, Senhor, para a gente entender, não para a gente saber de tudo, mas para nos prepararmos, para sabermos que o futuro não é brincadeira, que as coisas não são brincadeira, Pai, as coisas são sérias, por isso que foi pago um preço de sangue. Que o Senhor possa nos trazer temor com isso, Pai, um temor que talvez esteja sendo perdido pelas falsas pregações, pelo Jesus falso que não existe, que não está revelado. Então o Senhor possa trazer o temor, que a gente não possa perder esse temor de Ti, Pai. Esse temor que nos faz aproximar de Ti, que faz orar pelos nossos irmãos, contribuir com os nossos irmãos que precisam ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, que nessa manhã o que a gente for aprender aqui não seja só memorização, Pai, mas que isso possa gerar temor no nosso coração e que a gente possa responder a esse temor, te obedecendo, fazendo a sua vontade, Pai. No nome de Jesus, amém. Apocalipse 7,14 diz assim, antes do 7,14, né? Vamos ler só mais um pouquinho aqui, ó, no versículo 14 mesmo, diz assim: Tu o sabes, obrigado pela água. Estes são os que vieram da grande tribulação, tá certo? Então a Bíblia fala que grande tribulação. Tem gente que fala que não existe essa palavra na Bíblia, né? Então estou mostrando aqui para vocês que tem, Apocalipse 7,14. E 24, do 15 ao 22, diz assim: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação. Jesus, são as palavras de Jesus. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Então nós vamos falar desse período aqui, o período chamado Grande Tribulação. Eu quis dar ênfase nesses textos, porque tem gente que fala que não tem grande tribulação na Bíblia. Então, eu acabei de mostrar para vocês aqui que a Bíblia fala, e o próprio Jesus está falando aqui grande tribulação, tá certo? Então, na aula passada, nós falamos sobre o arrebatamento. Quem estava na aula passada sabe tudo de arrebatamento. E aí nós falamos que após o arrebatamento, haverá um período de 7 anos, chamado Grande Tribulação. Vocês lembram disso, né? Aí, por que 7 anos? Por que não 6? Por que não 5? Porque Deus quis, realmente, Deus quis. Mas por quê? Por causa da última semana da profecia de Daniel. Em Daniel, capítulo 9, Deus falou assim: Daniel, eu determinei 70 semanas sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Dessas 70 semanas, já se cumpriram 69, tá certo? E o que vai deflagrar, o que vai iniciar a 70ª semana é o arrebatamento. Só que semanas em Daniel são semanas de anos, tá? E isso fica bem claro. No estudo das 70 semanas a gente fez com jovens, a gente vê que semanas são semanas de anos. Então, ou seja, são 7 anos, tá certo? O estudo das 70 semanas de Daniel, você identifica, você vai olhando os textos lá, você vê que são semanas de anos. Ou seja, dos
das 69 semanas, das 70 semanas, 69 se cumpriram, faltou uma semana. Uma semana representa 7 anos. Por isso que o período da grande tribulação é um período de 7 anos. Não é 7 anos do nada, é 7 anos por causa do estudo da profecia de Daniel, tá bom? Então, tem o seu fundamento lá. E ela vai acontecer após o arrebatamento. E a última semana de Daniel, ela é dividida em duas. Por quê? Porque nós acabamos de ler aqui Jesus falando que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Por quê? Dessa última semana, 3 anos e meio vão ser de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Porque se fossem os 7 anos de tribulação, Jesus acabou de dizer aqui no texto de Mateus que ninguém se salvaria. Por quê? Porque é o período que a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, ai de vós, moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Quem já jogou futebol aqui, ou qualquer outro esporte, sabe que em final de campeonato os jogos ficam acirrados, né, Alex? Final de campeonato, dá carrinho, cotovelada, aí final de campeonato todo mundo está disputando, então em final de campeonato sempre os ânimos ficam mais acirrados. E aqui é final de campeonato, vai estar acabando o campeonato mundial aqui, pelas almas das pessoas, tá? Então a Bíblia diz que o diabo vai descer com toda a fúria que ele tem durante 3 anos e meio. Então Jesus ainda olha para a última semana e fala, eu vou abreviar porque senão ninguém salva, ninguém vai ser salvo. Então vai ser um período, como Jesus disse aqui, que nunca houve, nem jamais haverá. Nunca na história da humanidade o ser humano vivenciou o que vai ser vivenciado nesses 3 anos e meio de tribulação, tá certo? São períodos horríveis, são períodos horripilantes. É a parte mais feia, mais pesada, mais densa da Bíblia, é esse período. E é o período que vai acontecer após o arrebatamento. Como nós falamos, ela tem a ver lá com as 70 semanas de Daniel. Então, o período da tribulação, ele é direcionado inicialmente para o povo judeu, porque são 70 semanas que estão sendo contadas sobre o povo judeu. Só que, inevitavelmente, invariavelmente, inexoravelmente, vai refletir sobre toda a humanidade. E nós vamos ver por quê? Nós vamos ver os juízos de Deus, tá certo? A matéria ela é bem extensa, ela é bem grande, então nós vamos ver alguns pontos, nós vamos ver os pontos principais. Lembrando que a gente vai partir do pressuposto do pré-milenismo, tá certo? Ou seja, existe um milênio, nós somos anteriores ao milênio e a gente acredita no arrebatamento, tá? Então a gente parte desse princípio, que tem linhas escatológicas que não pensam dessa maneira. Na aula do arrebatamento a gente viu que vai ter o arrebatamento, que é só com a igreja fiel, que a igreja apóstata, né? Apóstata é aquele que abandona a fé conscientemente. Então a igreja apóstata não vai subir no arrebatamento. Nós vimos isso, demonstramos em textos bíblicos, né? O fundamento da nossa fé, e hoje nós vamos dar seguimento no fundamento da nossa fé, respeitando quem pensa o contrário, só que a gente vai demonstrar o porquê que a gente pensa dessa maneira. Quando eu falo a gente, eu falo assim, a maioria dos protestantes, tá certo? A maioria dos batistas também, tá? Tem muita gente mudando um pouco, tal, mas ainda uma grande parte pensa dessa maneira e, ao meu ver, me parece a mais coerente, tá? Bom, então, grande tribulação. O que é grande tribulação? É um período de grande aflição, certo? Que vai ser derramado sobre toda a terra, mas ele tem a ver com os judeus, mas ele vai ser derramado sobre toda a terra, tá certo? Jesus fala lá em Mateus. E o texto dos judeus está lá, das 70 semanas, nós não vamos ler porque é muito denso. Daniel 9, do 24 ao 27, se você tiver curiosidade, tá certo? É a 70ª semana, vai ser dividida ao meio, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, como nós vimos. E onde a gente vê que vai ser dividida ao meio? Daniel 9, 27 fala assim, sobre o anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim à oferta. Então, Daniel está dizendo aqui para a gente que no meio da semana ele quebra um acordo, o anticristo, e aí então começa uma grande tribulação. E Jesus fala que esses dias foram abreviados. Então você vai juntando os textos, você consegue montar o quadro, você consegue montar o cenário na mente. Tá certo? É um período em que as forças do mal vão estar sobre a terra, sem freios, certo? Hoje o mal opera, e como opera, mas ele tem um freio. Qual que é o freio? O freio é o Espírito Santo que habita na igreja. Não é a igreja. A igreja em si ela não é nada. A diferença da igreja, o diferencial da igreja é o Espírito Santo morando na igreja.
Uma das características da igreja é a morada permanente do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que detém o diabo. Nós vamos ver isso aqui, tá certo? É quem impõe limites é o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que estava em Cristo, que fazia com que os demônios fossem expulsos, as pessoas fossem curadas. É o mesmo Espírito, e ele está na igreja. Então o ministério da iniquidade opera? Opera, só que ele tem um freio. Na tribulação, ele não vai ter o freio, porque o Espírito Santo que está sobre a igreja vai subir junto com a igreja. E aí o diabo vai ter uma lacuna para poder agir. E aí ele vai agir, e vai agir bastante, tá certo? Por isso, então, que é um período que nunca houve, nem jamais haverá, porque não vai ser carta branca, claro, com várias limitações, para o anticristo, o diabo, poder agir na terra. No Antigo Testamento, esse período é chamado de Dia do Senhor, tempo de angústia, grande angústia. Os slides aí, você pode ir seguindo aí que eu vou aqui, tá? Eu não acompanho muito slide. O cara, para trabalhar no slide, tem que ser antenado, né? Ainda bem que vocês são. Tá? E um dos textos mais interessantes é chamado de o Dia da Vingança, tá certo? Por isso que a gente acredita que os cristãos de verdade, eles não vão passar pela tribulação. Porque Isaías, capítulo 63, versículo 1 a 4, não precisa abrir, é chamado de o Dia da Vingança, tá? Então, Deus não vai se vingar dos fiéis, ele vai se vingar dos infiéis, tá certo? No Novo Testamento é chamado de grande aflição, hora da provação e grande tribulação. Ele é dividido na Bíblia, quem fala sobre a grande tribulação no Novo Testamento é o livro de Apocalipse, o Sermão do Monte das Oliveiras, e lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias. Apocalipse, ele dedica do capítulo 6 até o capítulo 18, só para falar da grande tribulação. Então, quando você pega o seu livro de Apocalipse, a hora que você chegar no capítulo 6 até o capítulo 18 é sobre grande tribulação. Então, ele dedica vários capítulos. Quem é bom de matemática aí? Do 6 ao 18, dá quantos capítulos? Incluindo o 6. Quem é bom de matemática? 18 menos 6 dá quanto? Eu não sou muito bom de cabeça, não. 18 menos 6? 13, porque inclui o capítulo 6. Então são 13, né? 13 capítulos aí dedicados à grande tribulação, tá certo? E a primeira metade do capítulo 6 ao capítulo 9 fala da primeira parte da tribulação. A gente acabou de ver que ela vai ser dividida em duas. E do capítulo 10 ao 18 é onde o bicho pega. São 10 a 18, 8 com 1, 9 capítulos aí só sobre a segunda metade da tribulação, que é um período de angústia, tá certo? Quem falou também foi Jesus. Jesus falou lá em Mateus 24, que nós acabamos de ler, ele fala sobre esse período. Se você quiser um dia estudar o Sermão do Monte, muito comum na literatura judaica, ele trabalha com título e expansão. Então Jesus responde a uma pergunta de 4 discípulos, 4 apóstolos, ele responde com um título, então no título ele dá todo o resumo e aí depois ele vem fazendo a expansão. Igual o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como que foi a criação? Aí ele vem falando, criou o homem, primeiro criou o universo, assim, depois criou o homem, depois tal. Então a literatura judaica trabalha assim, título e expansão, título e expansão. O capítulo 24 de Mateus não é diferente, até porque Jesus era um rabino. Então Jesus ele responde inicialmente as perguntas. Vou até fazer uma divisãozinha aqui, se você é curioso, como eu. A divisãozinha aqui é o seguinte. Só de curiosidade, tá? Ele responde a uma pergunta. Deixa eu pegar aqui, eu tenho a imagem. Deixa ele abrir aqui. Enquanto ele abre, ele vai responder uma pergunta de 4 discípulos, é o chamado sermão profético. Então, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 2, é o contexto da pergunta. A pergunta que é feita por Pedro, Tiago, João e André, lá em Mateus, né? É do versículo 3 até o versículo 4. Eles fazem a pergunta: quando será, né? Quando será e qual o sinal da sua vinda, tá certo? Aí do versículo 15 até o versículo 28, ele faz um grande resumo. Não, isso aqui tá diferente. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho melhor, não. Do 4 ao 14 é o resumo, isso. Do 15 ao 28 ele fala da tribulação. Do 29 ao 31 ele fala da segunda vinda, que é a parousia. Do 32 ao 34 ele fala dos sinais.
Aí lá no versículo 36 e 44 ele fala do arrebatamento, tá? E ele vai desenvolvendo, tá? A gente não vai estudar o Sermão do Monte hoje, mas Jesus falou e ele vem trabalhando dessa maneira. Aí você olha para o texto assim, parece um pouco confuso, mas se você dividir título e expansão e você fizer as divisões, você consegue enxergar claramente a proposta de Jesus, tá certo? No Antigo Testamento a gente tem o profeta Zacarias falando da grande tribulação. Um dos textos mais conhecidos é até uma música do Casa de Davi que diz assim: sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito, o espírito de graça e súplicas, e olharão para mim aquele a quem transpassaram, chorarão como quem chora amargamente pelo unigênito, pranteá-lo-ão como o primogênito, né? Tem até uma música não é Davi Silva, né? Mike Shea que descreve esse texto aí, praticamente uma descrição, tá certo? Então a gente tem essas referências gerais da grande tribulação, tá certo? Então com isso a gente pode dizer que a gente terminou a nossa introdução, tá bom? Agora nós vamos para a nossa aula em si, vai começar agora, tá? Valendo, beleza? Fazer a chamada agora, hein? Agora tá valendo. Então vamos lá. Início da tribulação, após o arrebatamento. Tá? A gente já viu isso, 1 Coríntios 15, 22, num abrir e fechar de olhos. A palavra grega num abrir e fechar de olhos, no momento, é átomo, que significa indivisível. A última trombeta vai tocar. Mateus perguntou aqui semana passada. Não é a trombeta lá do Apocalipse. A gente vai ver hoje, nós vamos ver essas trombetas. É aquela trombeta que significa um anúncio de uma mudança de estação, uma mudança de ordem mundial e no céu também, tá certo? Então essa trombeta vai tocar. E aí então acontecerá o arrebatamento. E aí então, no arrebatamento, quem será arrebatado? A igreja fiel, a igreja de Jesus, a igreja que serve ao Senhor. Quem vai ficar? A igreja apóstata. Igreja, vai para a igreja, paga dízimo, né? Paga, né? Não devolve, paga dízimo, ora 2 horas por dia, às vezes até 3, né? E bate no peito e, como eu sou bom, eu faço. Esse tipo de gente não sobe, tá? Vai ficar. Essa igreja ela vai ficar. E a igreja fiel não vai passar pela tribulação, ela vai ser arrebatada. Nós lemos os textos que fala que a tribulação é sobre a ira de Deus e que a igreja fiel não vai passar pela ira de Deus. O que vai acontecer no céu com a igreja fiel? Vão estar nas bodas do Cordeiro, chamada Festa do Cordeiro, uma festa de casamento de 7 dias proféticos. A festa de casamento na época durava 7 dias, e aqui vai durar 7 dias proféticos, uma semana, e enquanto aqui vai estar na terra um período de tribulação por 7 anos, lá no céu vai estar um período de festa de casamento de 7 anos. Tudo bem? Chamadas bodas do Cordeiro. A igreja apóstata vai passar por ela, e você enxerga isso aonde? No livro de Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 17. E eu gostaria que vocês abrissem, agora já entrando na aula, em Apocalipse 17, 5. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Você que é jovem, né, e o pessoal já vai andar, vocês já viram isso, né? Então, se tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar, tá, pessoal? Apocalipse 17, 5 diz assim: em sua testa havia uma inscrição: Babilônia, a grande prostituta. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Está falando da igreja visível. Em Apocalipse, ele fala de 2 Babilônias. No capítulo 17, ele fala da Babilônia espiritual, que é a igreja apóstata. E ele fala no capítulo 18 da cidade em si, de Babilônia, tá certo? Então você tem essa distinção no livro do Apocalipse. No capítulo 17, ele está falando da igreja espiritual. Por que Babilônia? Porque Babel significa confusão, significa rebelião, significa rebelião consciente. Deus falou para as pessoas: e vão e se espalhem sobre a terra. O que eles fizeram? Vamos nos unir e vamos construir uma torre que chegue até o céu. Olha só, hein? Uma torre que chega até o céu. Se Jesus tivesse montado numa nave, numa velocidade supersônica, quando ele foi arrebatado, hoje ele estaria saindo da Via Láctea. Eu vi um cara fazendo uma conta e eu fui conferir. Eu, nerd, fui conferir, né? É mais ou menos isso mesmo. Se Jesus tivesse montado numa nave supersônica, quando ele subiu ao céu, 2.000 anos atrás, hoje ele estaria saindo da Via Láctea. E esse pessoal aqui queria construir uma torre que fosse até o céu, né? Então você vê que é sem pé nem cabeça.
Então, é uma oposição a Deus. Babilônia significa oposição. E o que Deus fez? Deus confundiu o idioma. Então, Babilônia significa confusão também. Uma igreja apóstata, uma igreja que mistura as coisas de Deus. É crente aqui, é lá fora bebe, não sei aonde fuma, e não sei lá fofoca, e não sei ali não faz coisa errada, e aqui vira crente de novo. Então, significa confusão. Então, por isso que ela é chamada, no Apocalipse, capítulo 17, de Babel, de Babilônia. Confusão, mistura e oposição consciente. O problema todo é a consciência. Todo o problema é a consciência. É quando você sabe o que Deus quer e não faz. Aí que mora o problema. Porque quando estiver na ignorância, a Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então Deus vai e te demonstra para você. Mas o problema é quando a pessoa sabe e ela não quer. Aí ela é chamada de Babilônia, tá certo? E aqui ela é chamada de grande prostituta. Por quê? Porque ela vende a verdade para se adequar. Ela vende a verdade. Então, por exemplo, eu preciso dos irmãos, porque os irmãos pagam o meu salário. Né? Essa é a lógica, né, de uma empresa. Né? O cliente sempre tem razão. Então, os irmãos têm que ter razão, porque eles pagam o salário do líder, e o líder, então, ele se vende. Né? Então, isso é muito comum, né? E isso daí vai ser muito mais comum naquela época. Então, por isso que é chamada de a grande prostituta, aquela que vendeu-se. Então, essa é a igreja infiel, ela não vai subir, ela é tratada como uma prostituta, uma mulher que não se guarda, tá certo? E sobre a Babilônia, a cidade da Babilônia, eu gostaria de fazer uma curiosidade com vocês aqui. Vamos abrir em Isaías capítulo 13, versículo 20, e depois Jeremias 51, 37. A gente vai fazer uma curiosidade aqui. Então, Apocalipse capítulo 17, a igreja espiritual. E Apocalipse 18, a cidade da Babilônia. A cidade em si, pedra, tá certo? Pedra, construção e tal. Sobre Apocalipse 18, existe uma curiosidade muito legal. Isaías capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte. Falando, Isaías profetizando sobre a cidade da Babilônia, tá certo? Nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. Tá certo? Jeremias 51, 37 diz o seguinte: Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e zombaria, um lugar onde ninguém vive. Ninguém vive. Isaías falou, nunca será habitada de geração em geração. O que aconteceu com Babilônia? Depois que ela foi destruída, você vê a destruição lá de Babilônia, lá no livro do profeta Daniel, ela foi conquistada pelos persas, foi destruída em uma noite, quando Daniel dá aquela revelação, né? Mene, mene, tekel, parsim. Daniel traz aquela revelação. A Bíblia diz que na mesma noite os babilônios foram conquistados pelos persas. E então ela foi conquistada e foi destruída. E Isaías falou que ela nunca seria reconstruída de geração em geração. A história conta para nós que duas pessoas tentaram reconstruir a cidade da Babilônia. O primeiro deles foi Alexandre o Grande. A história diz para a gente que ele era um general grego, ele era filho do rei Filipe II e ele era invicto em batalhas. A história fala para a gente que ele conquistou tudo que havia para conquistar na época dele. Que ele olhava assim as terras e disse que não havia mais nada para ser conquistado. Quando ele foi para aquela região lá, da Babilônia, ele decidiu transferir a capital dele para a Babilônia. E ele decidiu, então, reconstruir a cidade da Babilônia. Mas Isaías falou que ela não seria reconstruída, não falou? Não seria reconstruída de geração em geração. O que aconteceu? Com 32 anos de idade, no antigo palácio de Nabucodonosor II, subitamente, ele começou a ter febre, não pôde mais falar e morreu. Alexandre o Grande é considerado um dos maiores gênios militares, morreu aos 32 anos de idade, invicto, sem nunca ter perdido uma batalha. Por quê? Porque ele decidiu reconstruir a cidade da Babilônia. Isso quem conta pra gente é a história. Pesquisa aí no Google. Mas Isaías falou que ela não seria reconstruída. Mas tem um exemplo mais recente. Existe um exemplo muito mais recente. Você sabe quem foi a última pessoa que tentou reconstruir a cidade da Babilônia? Saddam Hussein. Quem é que lembra do Saddam Hussein, lá do Iraque? Quem é que lembra? Todo mundo lembra, né? Pelo amor de Deus. Até os adolescentes lembram, né? Saddam Hussein, o ditador iraquiano. Em 1986, nem faz tanto tempo assim, ele decidiu reconstruir a cidade da Babilônia.
A história, os historiadores dizem que ele era fascinado por Nabucodonosor e ele era obcecado e quis homenageá-lo. Então ele começou a fazer uma réplica em 1986 com uma parceria com o governo italiano. Só que a Bíblia fala que Babilônia não seria reconstruída. E então a Bíblia diz que houve a guerra lá do Irã e do Iraque e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiram a região, explodiram o lugar e a cidade toda, todo o projeto veio em ruínas. E hoje as construções que haviam lá são todas ruínas porque foram utilizadas como bases militares. Porque a Bíblia diz que ela não será reconstruída. Mas o que vai acontecer no período da Grande Tribulação? Ela vai ser reconstruída. Porque a Bíblia diz no capítulo 18 que ela vai ser destruída novamente. Se ela vai ser destruída, logo pressupõe-se que é um pressuposto fático, né? Ó, o viés do direito aflorando, é um pressuposto fático que ela vai ser reconstruída. Então a cidade da Babilônia ela vai ser reconstruída no período da Grande Tribulação. Assim como o templo vai ser erguido lá na cidade de Jerusalém. Só que ela vai ser destruída. Apocalipse 18 fala que ela vai ser destruída novamente. Por quê? Porque a palavra de Deus não falha. Não falha. Até hoje a cidade da Babilônia está em ruínas. Até hoje. Só que ela vai ser reconstruída e ela vai cair de novo. Então, esse paralelo aqui é interessante a gente traçar sobre a cidade da Babilônia para a gente ver que a palavra de Deus não é brincadeira. Deus falou lá por meio do profeta Isaías e até hoje está valendo. Até hoje a cidade está em ruínas. A cidade não está de pé. Por quê? Porque Deus falou. Deus falou. Se o que ele falou lá no passado está acontecendo agora, será que o que ele está falando que vai acontecer no futuro não vai acontecer? Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia não menciona todas as cidades da antiguidade, mas todas as cidades da antiguidade que a Bíblia menciona, que a arqueologia encontrou, bate com a Bíblia. A Bíblia não errou em nenhuma das suas localizações geográficas. A Bíblia não está errando sobre a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia está até hoje, nós vimos recentemente o ditador Saddam Hussein. Então o que a Bíblia está falando sobre tribulação também vai acontecer. Isso daqui para a gente é uma segurança. A gente não está acreditando em super-herói criado pela Marvel, pela DC. A gente está acreditando em fatos. Nossa fé está alicerçada em fatos robustos que estão profetizando para a gente o que vai acontecer no futuro. Então isso aqui é para... Por que eu gosto de falar isso aqui? Quando a gente agora entrar na parte do que vai acontecer no futuro, você saber que é verdade. Olha para a cidade da Babilônia e fala, é verdade. O que a Bíblia está descrevendo é verdade. Amém? Então vamos lá. Continuando então. Passando essa parte. A Bíblia diz que então que o anticristo vai reconstruir essa cidade. Provavelmente vai ser o anticristo, né? Apocalipse capítulo 18. Mas o versículo 21 e 24 mostra que ela vai ser destruída. Tá certo? Ela vai ser destruída. Então vamos lá. Salvação durante a grande tribulação. Bom, a igreja vai ser arrebatada, certo? Certo. Aí, e quem ficou? A pergunta que todo adolescente faz, né? E se eu ficar? Não é a pergunta que todo mundo faz, né? Acabou? Já era? Game over? Fim de jogo? Haverá salvação? Sim, haverá salvação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Quem diz isso para a gente é a Bíblia. Apocalipse 7, 9. A Bíblia diz... Os textos eles vão se interconectando, só que a gente vai por recorte temático, tá? Aqui fala dos 144 mil, mas a gente vai por recorte temático. 7, 9. Diz assim: Depois disso olhei diante de mim, estava uma grande multidão. Isso está no período da tribulação. Lembra que Apocalipse é do capítulo 6 até o capítulo 18, que fala da tribulação? Então nós já estamos no capítulo 7, aqui é período da tribulação. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha aqui, ó, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Então, pessoas do mundo todo, tá certo? Diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamavam em grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus. Então, são pessoas salvas. Versículo 14 vai dizer para a gente quem são essas pessoas. O anjo pergunta para João: João, quem são essas pessoas? Ele responde no versículo 14: tu o sabes. E ele me disse: estes são pessoas de toda tribo, povo, língua e nação salvas, que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então vai ter salvação na grande tribulação? Vai.
A Bíblia está demonstrando aqui para a gente que vai. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que acho. Não é o livro de teologia sistemática que acha. A Bíblia está dizendo que vai ter. Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. O que eles fazem? Eles cantam da salvação de todo tribo, povo, língua e nação. Então eles são salvos durante a grande tribulação. Perdeu a oportunidade? Perdeu. Vai ter segunda chance. Tá certo? Vai ter segunda chamada. Só que só tem um probleminha, né? A segunda chamada vai ter que enfrentar os juízos de Deus. Vai ter que passar pelos juízos de Deus. Mas a pergunta é, vai ter salvação? Sim. Inclusive de judeus. Os judeus também serão salvos. Tá certo? A Bíblia fala aqui no capítulo 7 dos 144 mil que começam a pregar salvação. Eu vou falar dos 144 mil mais para frente, tá? Só para a gente ir introduzindo os temas. O nosso recorte temático aqui é salvação na tribulação. Então vai ter salvação? Vai. Inclusive de judeus. O capítulo 7 demonstra para a gente os judeus que são salvos, que são eleitos para pregar a palavra, inclusive para outros judeus. Tá joia? Por que Deus, então, vai fazer uma grande tribulação? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus vai fazer uma tribulação? Por quê? Primeiro, porque tem uma semana para cumprir de Daniel. Tá certo? Tem uma semana que está faltando. E quais seriam os outros objetivos de Deus fazer um período de 7 anos, diminuir para 3 anos e meio e derramar tanto terror assim na terra? Isaías capítulo 13, 11 diz para a gente. Esse texto aqui é bom você anotar. Bom você anotar e deixar guardadinho aí com você. Apocalipse 13, 11. Deus fala para Isaías. É o mesmo Isaías que falou que Babilônia não seria reconstruída, tá? É o mesmo profeta. Olha o que ele fala. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Então, qual que é a intenção da grande tribulação? Castigar, castigo, tá certo? Ele vai castigar o mundo todo. Ele vai castigar, porque é um período que ele foi rejeitado. O autor de Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tudo que precisava ser feito foi feito. O véu foi rasgado, o cordeiro foi morto, o caminho está aberto. Eu tenho acesso ao Santo dos Santos, um lugar que só uma pessoa, que tinha um direito de nascença, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano podia entrar durante um tempinho só. Só ele podia entrar uma vez por ano. Hoje eu tenho acesso ao tempo todo. Então, tudo que tinha que ser feito foi feito. Aí, se o lugar está aberto, eu posso entrar, surge uma pergunta. E se eu não entrar nesse lugar? O que vai acontecer? Então, Deus derramou o seu Filho. Ele morreu na cruz, ele se escancarou para a humanidade. E a humanidade rejeita. Então, tá bom. Então, agora eu vou dar o que vocês merecem, tá certo? Vocês rejeitaram o Filho, então eu vou dar o que vocês merecem. E aí, então, ele começa a julgar os que rejeitaram a Cristo e trataram Israel indevidamente. Ele vai escancarar a hipocrisia, e ele vai desestabilizar o reino do anticristo. Porque na tribulação haverá um reinado mundial, um governo mundial do anticristo. E a gente vai ver o porquê que ele vai desestabilizar o reino do anticristo, tá certo? E ele vai preparar a humanidade para o reino milenar de Jesus. Então, há 6.000 anos que o mundo é governado debaixo de tirania, debaixo de desigualdade, debaixo de opressão. O mundo não sabe o que é um governo justo. Nós não sabemos o que é um governo justo. Nós trabalhamos 4 meses para pagar imposto, ainda tem que pagar mais isso, pagar mais aquilo, e pessoa roubando, e pessoa desviando dinheiro, e um matando o outro. A gente não sabe o que é justiça. Então, 6.000 anos de injustiça, de governo corrupto. Então, Deus vai desestabilizar o anticristo e preparar o mundo para o milênio, para um governo justo. No milênio, Deus vai falar assim: foi para isso que eu planejei a terra. No milênio, nós vamos descobrir o que é um governo justo. O que é um governo que distribui renda, um governo que reparte a riqueza com todos, que não escraviza, que não oprime, tá certo? Nós vamos descobrir isso no milênio, tá certo? Então é para isso que Deus ele envia a tribulação, para completar a última semana de Daniel, a 70ª semana, para revelar a hipocrisia, para desestabilizar o reino do anticristo, e o que eu mais gosto aqui é para reaver
a posse da terra. Isso aqui nós vamos dedicar um tempinho especial aqui sobre reaver a posse da terra. E antes de reaver a posse da terra, Apocalipse 9, 1 a 6, seria uma amostra do inferno para os incrédulos. Deus, Ele é bom. Você vai ver Apocalipse que é um terrorismo. Só que Deus é bom. Deus ele vai demonstrando para as pessoas o que vai ser o inferno. Em Apocalipse capítulo 9, a gente tem quase que o auge dos juízos de Deus. É quase que uma amostra do inferno. Com isso, Deus está dando oportunidade para as pessoas provarem, anteverem o inferno, degustarem o inferno e escolherem não ir para lá. Então Deus ele dá essa amostra do inferno e a gente vê aqui no capítulo 9. No capítulo 9, do versículo 1 ao 6, fala da quinta trombeta, que uma estrela cai do céu sobre a terra. Tem gente que fala que é meteoro, mas não é meteoro. É uma estrela que cai do céu, que arregimenta gafanhotos e os gafanhotos seguem essa estrela. Então aqui dá a impressão de tratar-se de demônios. Demônios estarem andando na face da terra e causando tormento nas pessoas, tá certo? E os homens estão procurando a morte aqui nesse capítulo 9 e não estão encontrando, tá? Então aqui provavelmente é o ápice, e aqui provavelmente tem gente que acredita que até as pessoas vão quase que enxergar, né, ou sentir a presença dos demônios na terra. É como se Deus estivesse dando uma amostra do inferno. Para quê? Para falar para as pessoas, olha o que te espera, vem, sai daí, se humilha, vem para mim. É como se Deus estivesse fazendo isso. Então Deus, mesmo executando os seus juízos, Deus é bom. Porque a justiça de Deus não anula a bondade de Deus. E o que mais o diabo quer é esconder a bondade de Deus. O diabo quer mostrar a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é vingador. Mas o diabo quer fazer de tudo para ocultar a bondade. E a justiça de Deus não anula a bondade de Deus. Nós que somos pais, nós sabemos. Quando nós vamos corrigir os nossos filhos, a gente corrige com moderação, porque ainda mais se for menina, né? Se for homem, você já dá umas pauladas logo, mas se for menina, né? Ai, filhinha, eu já te falei para não fazer. Se for mulher, você ainda, né, corrige daquele jeito. Porque você faz com moderação, você vai se contendo, né, Wagner? Você não chega atropelando, você vai se contendo, você faz com moderação. Deus é a mesma coisa. A justiça dele não anula a bondade dele, ele continua sendo bom. E mesmo em meio à vingança dele, mesmo em meio ao caos, ele dá oportunidade das pessoas se arrependerem e voltarem para ele. Tá certo? Então, esse aqui é um dos propósitos do inferno. Do inferno na terra, aqui no capítulo 9. Esse capítulo 9 aqui é o auge da tribulação. Agora eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse capítulo 5. Nós vamos falar um dos principais. Depois que eu entendi isso aqui, Apocalipse ele ficou muito diferente para mim. Para mim, Apocalipse ele ficou de uma maneira muito mais lógica depois que eu entendi esse capítulo 5 de Apocalipse. Tá certo? A Bíblia fala da redenção da terra. Qual que é o propósito da tribulação? É a redenção da terra. Tá certo? Vamos lá. Diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para o livro. Olhar para o livro. Nem Miguel, hein? Não conseguia, nem Gabriel, conseguia sequer olhar para o livro. Que livro é esse? O que está acontecendo aqui? E aí então ele começa a chorar. Está vendo que ele começa a chorar? Eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem sequer olhar. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Depois vi um cordeiro. Então vamos lá. O que acontece? Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte. Deus fala para Adão: Adão, da Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e, olha aqui, sujeitai-a. Então Deus fala 4 coisas para Adão. Adão, estou fazendo uma aliança com você. Estou colocando você no jardim para governar toda a terra. E eu vou te dar uma bênção. Primeira, sede fecundo, seja fértil. Multiplique-se, tenha vários filhos e filhas. Encha a terra e, olha aqui o quarto, sujeitai-a. O que aconteceu?
Adão pecou, teve o pecado, aí veio Noé. Depois de Noé teve o dilúvio. Aí Deus faz uma nova aliança com Noé. Gênesis 9:1, se você quiser abrir aí. Aí Deus fala para Noé, Noé, vou fazer uma nova aliança com você. Qual que é o sinal da aliança? O arco. Você vê o arco hoje? Quando faz chuva e sol? Vê, né? Então isso aqui que Deus falou está valendo ainda. Você vê o arco, não vê o arco? Então isso aqui está valendo. Então vamos lá. Olha o que Deus fala para Noé. Noé, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Cadê o sujeitai a terra? Não tem. Quer ler? Vamos ler? É muito legal ver o rosto de vocês. Olha só, Gênesis 9:1. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Cadê o sujeitai a terra? Não tem. Por quê? Porque o homem perdeu o domínio, o governo da terra. Por que Jesus levou uma coroa de espinhos na cabeça? Para resgatar a terra. Ele comprou a terra. Quando ele morre na cruz, ele paga pelo resgate da humanidade e pelo resgate do planeta. Por isso que ele levou uma coroa de espinhos na testa. E aí o que acontece? Ele tem o direito sobre a terra, mas ele ainda não tem a posse de fato. Lá no fórum, existe uma ação, no fórum não, né? No judiciário, que chama reintegração de posse. O pastor deve conhecer bem, quem é da área jurídica aí. Reintegração de posse. O que é reintegração de posse? O possuidor tem a fazenda, tem a casa, tem a chácara, e alguém vai lá e começa a fazer o esbulho possessório, né? Começa a tomar posse da terra indevidamente, ou a turbação, começa a atrapalhar a posse dele. Aí o que ele faz? Ele vai no judiciário e entra com a ação de reintegração de posse. Aí o juiz autoriza, manda a polícia. Primeiro manda o oficial de justiça. Se o oficial de justiça não der conta, vai lá na polícia, chama o Cleitinho e mais uns outros lá, e chega pro cara, vamos embora, sai daí. A força, tá certo? O que acontece em Apocalipse? Apocalipse está dizendo para a gente, no capítulo 5, estão me acompanhando, né? Bastante informação, mas vocês estão me acompanhando, né? Apocalipse capítulo 5 diz que existe um rolo. Nós lemos aí agora, né? Vocês estão bem de memória. E nesse rolo, ele está selado com 7 selos. E ninguém é digno de sequer olhar para o rolo. Muito menos abri-lo. Então ele começa a chorar. Que rolo que é esse? Em Israel, quando você comprava uma propriedade, em Israel você nunca poderia adquirir para sempre a propriedade. Deus distribui a terra para as tribos, e aí ele distribui a terra para as famílias, e todas as vezes que você fosse comprar uma propriedade, isso está lá na lei de Levítico, tá? Você fosse comprar uma propriedade, você iria comprá-la por no máximo 50 anos. Então você iria arrendar aquela propriedade por no máximo 50 anos. Passados os 50 anos, havia um fenômeno chamado jubileu. Essas propriedades, elas retornariam para os seus membros originários. Quem vai falar disso para a gente é o profeta Jeremias e também Ruth e Boaz. O mais conhecido é Ruth e Boaz. Ruth, ela era uma das mulheres de um homem, esqueci o nome do marido dela lá, e Boaz era o parente que tinha o direito de resgatar. Então ele tinha que sustentar a viúva, ele tinha que fazer uma descendência para a viúva e sustentar a viúva. Então ele tinha que resgatar. A cada 50 anos, então, em Israel, as terras voltavam para os seus donos. Então o que em Israel era permitido não era o acúmulo de propriedades, ou seja, o latifúndio. O que era permitido em Israel? Você arrendar. Mas o que acontecia? Quando eu sou o dono lá da propriedade da minha família. E aí o William chega e fala assim, Pedro, eu quero comprar. Eu me meti em dívida, estou enrolado, então eu vou lá e vendo para você o direito de 50 anos. Um detalhe, jubileu, as propriedades teriam que voltar. Eu não sei se o Ronaldo sabe, mas eu nunca vi na história que ocorreu algum jubileu. Você sabe de algum jubileu? Nunca ocorreu, né? Nunca ocorreu nenhum jubileu. Eles nunca devolveram as terras. Mas aí eu chegava lá e vendia para você. E aí você comprava para mim, você comprava essa terra estava faltando 10 anos para o jubileu, então você fazia as contas, 40 anos. Aí você me pagava o preço de 40 anos. Se chegasse o meu irmão mais velho e falasse assim, ele vendeu a terra para você, não vendeu? Mas eu sou o resgatador. Eu tenho direito sobre essa terra. Então eu quero essa terra de volta. Você não podia falar não.
você tinha que devolver. E como que era feita a transação? A transação, as pessoas iam a um cartório, tá certo? Um cartório. As pessoas iam lá, geralmente era feito no templo, o negócio era feito na porta da cidade e os registros eram arquivados nos templos. E aí eles iam até a registro da cidade e eles pegavam um pergaminho, escreviam por dentro do pergaminho, especificando a terra, quem comprou, quem vendeu, o preço, tal, enrolava e selava. Geralmente eram 6 selos, porque eram feitos com 6 testemunhas. Então eles selavam aquela escritura, davam uma cópia para o escrivão guardava lá no templo, e outra cópia não selada ficava com a pessoa para poder negociar. Aí o que acontecia? Se alguém viesse e falasse assim, meu irmão morreu, eu vou resgatar aquela terra. Você não poderia negar. Você não poderia negar. Você teria que tudo que tinha, toda a benfeitoria, você tinha o direito de receber tudo que você fez, mas você não podia negar a terra. Por que João está chorando? Agora a gente consegue entender. Porque essa escritura é a escritura da terra. É a escritura de posse da terra. Jesus, quando ele morre, ele reavê a posse da terra para ele. Em Apocalipse, nesse capítulo aqui, a gente vê um rolo selado, tem até aí, ó. A gente vê um rolo selado com 7 selos. 7 selos, que significa com testemunhas, que é fiel, que é fidedigno. E o que acontece? João começa a chorar porque ninguém consegue resgatar o planeta. Mas aí a Bíblia diz que quando ele começa a chorar, ele olha para trás e vê um cordeiro que foi morto. E esse cordeiro vem e começa a abrir. E a Bíblia diz que ele toma o livro da mão daquele que está sentado diante do trono, que é Deus, e ele começa então a pegar a terra para ele. Por isso que depois do capítulo 5, começa a ter então selos, depois dos selos, eu sempre esqueço a ordem. Depois dos selos, o que vem? A gente então começa a ver, deixa eu ver aqui, ó. Primeiro são os selos, né? Depois dos selos são as trombetas e depois são as taças. Só depois dos selos que começam a vir os juízos de Deus sobre a terra. Por quê? É Jesus expulsando o diabo da terra e resgatando o planeta para a preparação do milênio. Então o capítulo 5 é o resgate da terra, é a redenção, é a audiência jurídica que acontece no céu, daquele que é digno de tomar o rolo da mão daquele que está sentado no trono e quebrar o selo, porque eu paguei, é meu, fora, diabo, fora. E aí o que acontece? O diabo não vai querer sair. Então ele começa a expulsar, ele começa a desestabilizar o reino do anticristo. Você vê que os juízos de Deus são para abalar a economia, para abalar o clima, para abalar a sociedade, todas as estruturas sociais, e ele vai expulsando o diabo da terra e termina com o diabo preso por 1000 anos. Então o capítulo 5 é a redenção da terra, é o resgate da terra. Quando você lê dessa maneira, faz todo sentido. Aí você começa a entender por que tem 7 selos, depois dos selos tem 7 trombetas, e depois das 7 trombetas tem 7 taças, e depois das 7 taças é a vinda. É Deus expulsando definitivamente o diabo da terra, amarrando o diabo por 1000 anos, prendendo e reinando sobre a terra por 1000 anos. Então qual que é o propósito da grande tribulação? Por que vai acontecer tudo o que está acontecendo na grande tribulação? Porque Deus vai reaver a posse da terra. Ele vai completar a última semana de Daniel e reaver a posse da terra para implantar o milênio. É por isso que existe todo esse mover na esfera celestial, para reaver o resgate da terra. Jesus conseguiu comprar de volta a terra para a gente, e essa terra então ele vai dar para nós no milênio. Nós vamos governar. Por isso que a Bíblia diz assim, reinarão com Jesus por 1000 anos. Nós, a igreja fiel, nós vamos reinar com Jesus nessa terra que ele conquistou para nós. A terra é dos homens, a terra não é do diabo. Quando Jesus estava vivo, ele disse assim, o príncipe deste mundo vem aí. Ou seja, ele tem direito sobre a terra, mas ele falou, mas ele não tem nenhum direito sobre mim. E aí o diabo fala assim, tudo isso me foi entregue, eu posso dar a quem quiser. Realmente, o diabo,
O Adão entregou para o diabo. Nessa parte aí o diabo falou a verdade. Só que Jesus tomou de volta. E ele vai destruir o anticristo e ele vai trazer de volta a posse da terra para nós. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É disso que ele está falando. Está falando do milênio. Amém? E isso, como que vai ser? Num passe de mágica? Tum! Não, é mediante um processo. E o nome desse processo chama-se grande tribulação. Amém? Então tá bom? Então vamos lá. É o resgate da terra. Depois que eu entendi isso aqui, o livro de Apocalipse ficou maravilhoso. Deixou de ser um livro extra mega power difícil para ficar um livro difícil. Ele era extra mega power impossível, agora ele está um livro só difícil. Só. Né, pastor? Não é fácil, Apocalipse não é fácil. Então ele vai começar a mandar os seus juízos, tá certo? E os seus juízos são para expulsar o diabo da terra. E dos juízos, tem vários juízos aqui. A gente tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São 3 vezes 7, 21. É muito juízo. Eu vou pontuar só alguns, tá? E o que eu vou pontuar, a gente vai ler Apocalipse capítulo 6, 8. É lógico que eu vou pontuar os piores, né? Senão eu não seria professor, né? O professor vai falar só os melhores? Não, o professor tem que falar os piores, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim: olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia. Algumas versões falam inferno, né? O Hades o seguia. E foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada. 1/4, pessoal. 1/4 são 25%. 25% da população vai morrer pela espada, pela guerra. É difícil? Só na Segunda Guerra Mundial, contando todas as pessoas que morreram, foram mais de 50 milhões de pessoas, contando os 6 milhões de judeus, os 2 milhões de europeus, ciganos e homossexuais, 8 milhões. E contando todos os soldados, todas as pessoas que morreram, 50 milhões. Então, 25% da população mundial vai morrer, de uma tacada só. Só que não para por aí. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: os 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, hora e mês e ano foram soltos, para matar 1/3. Então, depois que você mata 1/4, a Bíblia vem e mata mais 1/3. Se você pegar do todo, pessoal da física aí, ó, pessoal das exatas, se você pega X, aí você tira 1/4, depois você tira 1/3, se você fizer a conta, dá metade. Dá metade. Você multiplica, e aí dá metade. Metade da população mundial vai morrer. Hoje são quantas pessoas no planeta? Hoje. 8 bilhões. Você imagina morrer 4 bilhões em 7 anos? Não, em 3 anos e meio. É muita gente. É muita gente. Vai morrer muita gente. É o que a Bíblia diz. Vamos ler de novo? Tá, você está me olhando como quem não está acreditando, né? É legal ver o rosto de vocês. Apocalipse 6, 8. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chama-se Morte e Hades, e o segui de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela fome e espada. Aí depois, 6, 8. Aí mais para frente, 9 e 15. Então morreu 1/4. A gente continua andando, vai lá para o capítulo 9, versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então primeiro morre 1/4, depois morre 1/3. Se você multiplicar, dá metade. Metade das pessoas do planeta vão morrer em 3 anos e meio. E eu, como um bom nerd que eu sou, eu fui fazer as contas, lógico. Lógico que eu fui fazer as contas. São 2.000 pessoas por minuto. Lembra na época da pandemia que morria 2.000 pessoas por dia? Que chamavam, né, tal, e não sei o que, genocida. Morria 2.000 pessoas por dia. Aqui vai morrer 2.000 pessoas por minuto. São 37 pessoas por segundo. O Brasil tem 215 milhões de habitantes? Mais ou menos, né? Dá um Brasil a cada 2 meses. Em 3,5 anos, 42 meses, são 19 nações do tamanho do Brasil que vão morrer. Já pensou para pensar nisso? Não vai dar para sepultar.
Não vai ter cemitério. É por isso que a Bíblia fala que vem uma grande nuvem de urubus e aves de rapina que vão se alimentar. Não vai dar. É o que vai acontecer. Então vai ter salvação na tribulação? Vai. Mas olha o que vai acontecer na tribulação. A pessoa vai ser salva? Vai, mas ela vai ter que passar por isso. Ela vai ter que enfrentar essas coisas. Então, os juízos de Deus, como nós vimos, eles começam nos selos. Amém? Vocês estão lembrando disso, né? Depois dos selos vem os juízos. Então agora nós vamos ver alguns. E nós vamos fazer um paralelo. Agora é aquela hora do paralelo lá, Alex. E agora nós vamos fazer um paralelo sobre os juízos de Deus na natureza. Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Nós vamos fazer um paralelo. Se você quiser ficar aberto aí, Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 16. Eu vou dando clique aqui, para mim é facinho, mas se você quiser deixar na sua Bíblia aí um paralelo, nós vamos ver o que Deus vai fazer na natureza. Então, quem tiver nessa época, vai ter oportunidade de salvação? Vai, mas vai passar por isso aqui. Vai passar por esses juízos, e nós vamos fazer um paralelo, tá certo? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Posso continuar? Pedro, eu estou perdidinho, nem sei o que você está falando. Oi? Deixa eu perguntar, porque a pior parte vai começar agora. Meu pai do céu. Eu falo uma coisa terrível dessa rindo, né? Mas a pior parte vai começar agora. Então, tipo assim, até agora, você entendeu? Tá certo? Então, vamos lá. Então, nesse período, o período do resgate da terra, ele vai começar a mandar os seus juízos. Lembra, para que Deus está mandando tanto terror, tanta coisa? Para desestabilizar o mundo, o sistema econômico, o sistema social, o sistema mundial, o sistema religioso, o sistema político. Ele está desestruturando, igual ele fez no Egito, ele está desestruturando toda a população mundial, e ele está, todo o sistema do mundo, tirando do anticristo e preparando para o milênio. Por isso que ele está fazendo tudo isso, tá certo? E aqui vão ter as pessoas que vão estar na tribulação, que vão aceitar Jesus, que vão se lembrar da musiquinha, da IBD, do professorzinho chato dos jovens, e aí eles vão lembrar, e eles vão falar, não aceito a marca da besta. Então eles vão se lembrar e vão se converter. Mas eles vão passar por isso aqui, tá certo? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então nós já saímos dos selos e entramos nas trombetas. Nós vamos fazer um paralelo de algumas trombetas com algumas taças, tá certo? Por quê, Pedro? Porque é o pior, né? Porque é a parte mais feia. Então vamos lá. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, e foi queimado 1/3 da terra. Então o que nós vemos aqui? A gente vê 1/3 da terra sendo queimada. Deus atacando o planeta, o clima. Deus começa a atacar o clima. Se as pessoas acham que hoje faz calor, aqui diz que pelo calor vai ser queimado 1/3 das árvores. Imagina o calor que vai fazer. Então, nem ar-condicionado de 400 mil BTUs aí vai dar conta, tá certo? Então, a Bíblia diz que a terra, o clima vai ser atacado. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, Deus ataca a terra de novo. Olha só o que ele diz aqui em Apocalipse 16, 1. Já não é mais uma taça, já não é mais uma trombeta, aqui é uma taça. Ele diz assim: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário. Está até ali, né? Aqui, ó. Apocalipse 8, 7, é queimado 1/3 da terra. Em Apocalipse 16, 2, a Bíblia diz aqui, 16, do 1 ao 8. Vão derramar, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra. Certo? Apocalipse 16, 2 está dizendo que foi derramado pela terra. E ali morre as árvores, toda a relva verde, e aqui feridas purulentas abrem-se nas pessoas, no versículo 2, tá certo? E a Bíblia diz que é atacado a terra. Então o clima vai produzir essas feridas dolorosas e vai matar toda a relva verde, tá certo? E 1/3 da vegetação da terra vai morrer, 1/3 do planeta vai perder a capacidade de produção agrícola. Consequentemente, o que haverá? Fome. Vocês já leram? Vocês já leram o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago?
ele foi produzido um filme chamado Ensaio sobre a Cegueira. Eu assisti ao filme. E o filme mostra um ser humano em condições limítrofes. O que um ser humano faz quando ele está no limite? Quando eu vou buscar a Isabela no colégio e começa a chover, o vidro do carro fica embaçado, né? Para quem não sabe, é só ligar o ar-condicionado para cima assim que não embaça. Mas tem gente que não sabe. E aí o que acontece? O pessoal fica embaçado, perde a visibilidade, fica apavorado. Aí você vê o povo entrando um na frente do outro, fica tudo apavorado, só porque está chovendo. Você imagina, as pessoas elas perdem toda a compostura, elas brigam umas com as outras por causa de uma chuva que acontece de vez em quando em um dia de ano letivo. Imagina essas pessoas sem comida, como que elas vão se comportar? Imagina sem bebida, sem o seu luxo, como que essas pessoas vão se comportar? Essas pessoas que parecem piedosas vão se comportar como animais, como bestas feras, tá certo? Então a Bíblia fala que 1/3, lá em Apocalipse 8, a terra foi queimada em 1/3 de todas as árvores de toda a relva verde, tá certo? Mas aí ele continua. Ele continua no Apocalipse capítulo 8, versículo 8, o anjo toca a sua trombeta e aí ele ataca o mar. Isso, maravilha. Aí ele ataca o mar. Então primeiro ele ataca a terra, Deus ataca a terra, o clima, o meio ambiente, depois ele vai para o mar. Vai ser o maior desastre ecológico, tá certo? Versículo 8 diz que 1/3 do mar vai se transformar em sangue. Sangue. Não é água vermelha, não é rio vermelho, é sangue. 1/3 dos mares do planeta vão se transformar em sangue. Ai, Pedro, que difícil de acreditar. A Babilônia está de pé ainda? Saddam Hussein conseguiu construir Babilônia? Não. Está de pé, não está? Isso aqui também vai. Isso aqui não vai cair por terra. Isso aqui não é a história da carochinha. Olha só o que diz Apocalipse 8:8. Diz assim: um anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte de chamas foi lançado para o mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Ele não falou que ficou como sangue, ele disse que se transformou em sangue. 1/3 do mar vai virar sangue. Mas o pior não é isso. O pior é que em Apocalipse 16:3, todo o mar vai virar sangue. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e este se transformou em sangue. Então, na trombeta, 1/3 do mar. Na taça, todos os mares vão se transformar em sangue. Vocês pararam para pensar nisso, pessoal? Às vezes a gente lê, né? Tem que ler a Bíblia em um ano e tal, e começa a refletir. O que você faria se você abrisse a torneira da sua casa e saísse sangue? Não é água vermelha, é sangue. O que você faria? Imagina, a Bíblia diz aqui que na taça, todo o mar vai virar sangue. Vamos ler de novo? O segundo anjo derramou, Apocalipse 16:3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. E o mar, se transformou em sangue, como de morto. E morreu olha aqui, toda a criatura que vivia no mar. Não vai ter peixes para pescar. É o juízo de Deus. Vai ter salvação? Vai, mas a pessoa vai ter que passar por isso aqui. Então vamos lá. O mar. Aí ele continua o ataque. É Deus atacando. Apocalipse capítulo 8, versículo 10. O anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha 1/3 dos rios. Aí já sai do mar. Primeiro começa no ar, vai lá para o mar, aí vem para a terra, vem para o planeta. Rios. 1/3 dos rios. Tornou-se amargo. As pessoas, muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Serão águas venenosas. E olha o que acontece em Apocalipse 16. O anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Aqui dá a entender que são todos os rios. No primeiro é só 1/3. No segundo são todos. Imagina, o Sidney falou que gosta de pescar. Imagina pescar lá e água amarga, venenosa, que matou o peixe. Não dá nem para beber e nem para comer o peixe. Imagina isso. Todas as águas contaminadas, todas. Toda a água potável do planeta vai ser afetada. Vai ter salvação? Vai. Mas você vai passar sede se você ficar. Você vai passar sede, muita sede.
Aí vai tentar beber água e talvez não vai conseguir, tá certo? Mas vocês não, que nós vamos ser arrebatados. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Sol. Quem gosta de ar-condicionado aí? Sol. Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles se escureceu, ou seja, 1/3 do dia não vai brilhar. Imagina vocês que o dia hoje começou, eu levantei 4:30, era mais ou menos 5 horas, já estava começando a brilhar o dia. Eu gosto de levantar cedo. Então começou a já raiar o dia mais ou menos 5 e pouquinho, já viu o céu brilhando já. Então você imagina que vai dar 5, nós estamos no solstício, né, que é o período de verão. O verão não é que a Terra está mais próxima do Sol, não, tá? É por causa da inclinação da Terra, bate mais luz solar. É o período de solstício. Aí é solstício no polo sul e equinócio no polo norte, tá? Aí então nós estamos no solstício. Então o dia começa vamos pôr às 5 da manhã e termina o quê? Umas 7 horas, né? 7 horas já cai, né? Então vamos pôr das 5 às 7. 5, 6, 7, 8, lá pelas 9 horas da manhã que vai começar a nascer o sol. Até as 9 horas da manhã não vai ter sol, vai ser tudo escuridão. É o que a Bíblia está dizendo aqui, tá certo? Mas olha só o que diz Apocalipse 16. E o quarto anjo derramou sua taça no sol, e foi dado poder para queimar os homens com fogo. Então, provavelmente aqui, um comentarista chamado Bloomfield, ele diz que a ideia aqui parece que haverá trevas e frio extremo durante 1/3 do dia. Então o sol brilhará, vai ficar escuro até as 9 da manhã. Vai chegar às 9 da manhã, vai brilhar com tanta força, como se fossem temperaturas desérticas. No deserto, eu ouvi dizer que à noite faz, sei lá, 2, 3 graus, e durante o dia, 40 graus, né? Nada que um carioca não tenha passado, mas 40 graus é muito, né? Dizem que é insuportável. Então vai ser mais ou menos um clima de deserto. É o que vai acontecer no sol. Vai acontecer com o sol, tá certo? Então, nesse período, o que Deus está fazendo? Ele está desestabilizando todo o governo mundial, todo o governo do anticristo, para poder tomar posse da terra com o milênio. Amém? Essas aqui são as partes dos juízos. Durante a grande tribulação, a gente acabou aqui o nosso tempo, né? 10:30. Só que aqui tem alguns personagens principais que eu vou mencionar somente, tá? Por causa do nosso tempo aqui, já são 10:30, eu vou mencionar alguns personagens principais. Não dá para falar, é muita coisa, tá certo? Nós temos durante a grande tribulação personagens que a Bíblia apresenta para a gente. E o mais principal, né, o mais famoso, digamos assim, é o anticristo. A Bíblia fala sobre o anticristo, fala sobre o falso profeta, fala sobre as 2 testemunhas, sobre os 144.000. Eu vou dar uma de bonzinho aqui, hein? Vamos lá, vocês querem que eu fale sobre qual para a gente encerrar? Tem o anticristo, o falso profeta, as 2 testemunhas e os 144.000. Vocês querem que eu fale de qual? Ninguém. Se eu escolher aqui, eu vou escolher o anticristo. Mas vocês querem que eu fale de algum outro? Que a gente vai encerrar, tá? Por causa do nosso horário. Pode falar do anticristo? Nós temos os 144.000, nós temos as 2 testemunhas, tá certo? E nós temos o falso profeta. Pode falar dos 144.000? Do anticristo? Então vamos lá. Falar do anticristo e a gente encerra. Pessoal, o anticristo, aquele que vai fazer oposição a Jesus. Ele vai atacar tudo o que se chama Deus. Por isso que ele é chamado de anticristo, contrário a Cristo, tá certo? É uma ideologia muito parecida hoje com o que a gente vê no comunismo, né, chamada cultura woke. Cultura woke é o marxismo cultural voltado para adolescentes. Se você não pesquisou, dá uma pesquisada. Cultura woke com W, W-O-K-E, tá? É o marxismo cultural para os adolescentes no TikTok. É o marxismo cultural do TikTok. Então, fundamentalmente, eu preciso tomar o poder do capitalismo. Preciso derrubar o capitalismo, tomar os meios de produção. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que destruir as bases do capitalismo. E a base do capitalismo é cristianismo. Então, para derrubar o capitalismo, eu preciso destruir o cristianismo. Então, o anticristo, talvez ele venha nesse viés. Pode ser, pode não ser, mas ele venha nesse viés. Porque ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Então, quem é o anticristo? É um ser humano, normal, nasceu de mulher, só que ele vai se opor a Deus. Ele é um
um estereótipo. Já existiram alguns anticristos. A Bíblia fala em João, né, Bonerz, que já existiam alguns anticristos na época de João, né? João fala, né, Ronaldo? Eles já estão no meio, já existem alguns e saíram do nosso meio. Então, anticristos são pessoas contrárias a Jesus. Mas vai ser uma pessoa que vai liderar isso de uma forma mundial, que ele vai se tornar um estereótipo. Ele vai se tornar um símbolo. Assim como Nero foi, talvez Antíoco Epifânio foi também, alguns personagens do passado, tá? Um tipo de estereótipo. Então é um ser humano de carne e osso, não é filho do diabo, que teve relação sexual com uma... Nada disso, tá certo? É um ser humano normal, que vai liderar o mundo de uma maneira, num período que nunca houve, então ele vai se tornar famoso, tá certo? Ele vai se opor a Cristo. Ele é chamado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, a besta que sai do mar. Por que besta? Porque tem um raciocínio voltado para as coisas desse mundo, tá certo? Não pensa na eternidade. Ele é um homem ateísta, então ele vai ter as suas coisas voltadas para esse mundo. Por isso que é chamado de besta, porque a Bíblia fala que a sabedoria sem Deus, ela é humana, diabólica e animal. Por isso que ele é chamado de besta, é uma sabedoria sem Deus, tá certo? Então, ele é chamado de a besta que sai do mar. Por que mar? Mar significa pessoas. Mar na Bíblia, em Apocalipse, principalmente, significa pessoas. Então ele é um líder político, ele vai sair do mar. Aí eu estava comentando com meu filho, uma besta que sai do mar. Eu falei, já é interessante, a gente tem um líder político aqui no Brasil que saiu do mar também, né? O nome é de que saiu do mar, mas eu falo, nada a ver. Falei, nada a ver. Não é ele não, tá certo? Mas eu falei, não é ele não, tá certo? E ele é chamado de filho da perdição, filho do pecado, a besta. Ele tem aqui, alguns predicados aqui, né, adjetivos. Ele tem alguns adjetivos aqui, eu separei 13 adjetivos. A besta que subiu do mar, filho da perdição, iníquo, mentiroso, enganador. Então ele tem vários aqui, tá certo? Daniel fala sobre ele, a Bíblia fala sobre ele lá em Daniel, e Apocalipse fala que ele é a besta que sai do mar. Agora, para a gente encerrar, 2 Tessalonicenses 2, do capítulo 6 até o versículo 12, e a gente encerra aqui, tá bom? Hoje vocês colocaram bastante água para mim, por isso que eu estou passando o horário. Da outra vez a água foi contadinha, hein, pastor? Hoje colocaram bastante. Mas a gente já vai encerrar, tá? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Paulo vai dizer sobre o anticristo, tá certo? O anticristo vai ser revelado, vai poder agir no período da grande tribulação. Diz assim, e agora vocês sabem o que o está detendo. Esse o que o está detendo. Esse o aqui em grego é gênero neutro. Em grego tem gênero neutro, tá? Português não tem gênero neutro, mas em grego tem. Grego tem 3 gêneros, o masculino, o feminino e o gênero neutro. O gênero neutro é para se referir a espíritos, anjos e os deuses do panteão grego, tá certo? Então, quando Paulo está escrevendo aqui, ele fala assim, o que o está detendo. Esse o é gênero neutro. Ele está se referindo a alguém que não é nem homem e nem mulher. Ele está se referindo a um ser espiritual. Quem é esse ser espiritual que está detendo o anticristo? Para que seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade, o ministério da iniquidade já opera, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O detém aqui também está em gênero neutro. Quem que detém o ministério da iniquidade? O ministério da iniquidade já opera, mas quem que detém? Paulo está falando no gênero neutro, é o Espírito Santo dentro da igreja, morando dentro da igreja. Não é a igreja, não somos nós, é o Espírito Santo morando dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo, o Deus vivo, mora dentro da igreja, tá certo? Então, ele detém o mistério da iniquidade. Ele que põe limites. Mas aí o que Paulo diz que vai acontecer? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Do que Paulo está falando? Do milênio, do Armagedon, da parousia, tá certo? A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás. Agora aqui que é interessante. Contudo,
Poder, pessoal. Olha aqui, ó, todo poder, sinais e maravilhas enganadoras. Jesus diz lá no finzinho do Sermão da Montanha o seguinte: as pessoas dirão para mim naquele dia: Senhor, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Jesus vai falar: nunca vos conheci, malditos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Poder, maravilhas e sinais não significa que Deus está aprovando você, porque até o diabo faz. E muitas pessoas que são usadas por poder, maravilhas, prodígios e sinais vão para o inferno. Jesus deixou isso bem claro lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, nos últimos versículos, antes de entrar no capítulo 8. Por quê? Porque qual que é o sinal da conversão? Mudança de vida. Anteontem, eu estava em Araçatuba, aí eu encontrei uma pessoa que ainda andava, a Flávia. Ela disse para mim que o pai dela se converteu. O pai dela bebeu a vida toda ele era alcoólatra. E aí então ele se converteu. E aí ele foi passar final de ano na casa do filho, e o filho provocando, catando um copo de cerveja. Ó, pai, não quer? Ele falou: não quero. Eu não quero. Aí minha esposa falou assim para a Flávia: isso aqui é conversão, né, Flávia? Isso aqui é conversão genuína, né? Teu pai se converteu de verdade. É mudança de vida. Não é prodígio, sinais, maravilha, não é prosperidade, não é bênção, não é carro zero na garagem. Não! Isso aí quem vai para o inferno faz. O anticristo vai fazer. E as pessoas vão atrás de poder, sinais, maravilhas e prodígios, né? As pessoas não vão atrás de se converter. Não querem. Mas o anticristo vai dar para as pessoas o que elas querem. Então ele diz aqui, ó, no versículo 9, 2 Tessalonicenses 2,9. A vinda do perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo. Por quê? Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. A Bíblia diz que uma característica das pessoas é que elas rejeitariam a verdade e se cercariam de falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, dizendo somente aquilo que eles querem ouvir. Como se fossem clientes que estão pagando um serviço religioso. E eu quero pregação de prosperidade e bênção, porque eu estou pagando a minha contribuição. E Paulo fala que as pessoas que vão dar crédito ao anticristo, eles rejeitaram o amor à verdade. E olha aqui o versículo 11. Preste muita atenção no versículo 11. Por essa razão, que razão? Pela razão de rejeitar o amor à verdade. Não é só a verdade. É o amor à verdade. Porque os fariseus usaram a verdade para matar Jesus. Então não é só a verdade. Os fariseus mataram Jesus com a Bíblia, com a Torá debaixo do braço. Por isso que a Bíblia diz que ele se manifestou cheio de graça e verdade. A Bíblia não fala cheio de verdade e graça. A Bíblia fala cheio de graça e verdade. Ele se fez homem, habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade. Então rejeitaram o amor à verdade. Tá certo? Porque senão é só memorização. Eu memorizo, a verdade eu sei, estou salvo. Não é isso, tá certo? Versículo 11. Por esta razão, olha aqui, Deus lhes envia um espírito sedutor. Tem versão que fala, Deus manda a operação do erro. Deus manda, assim como ele fez com o faraó, tem que conhecer Deus, não pode adorar um Deus desconhecido, gente. A gente tem que saber o Deus que nós cremos. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Deus envia a operação do erro para aqueles que rejeitam a verdade. Deus manda a operação do erro. Versículo 11. Para darem crédito, para que creiam na mentira. Para quê? Para serem condenados. A todos quantos não tiveram prazer para todos os que tiveram prazer na injustiça. Então todas aquelas pessoas, o problema do pecado é amar o pecado. O problema é o amor, porque quem não ama a Deus, ama o pecado. Quem ama a Deus, peca. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, saibas que vocês têm um advogado junto a Deus, está tudo certo, a gente tem um advogado, o plano da salvação completo. O problema é o amor ao pecado. O problema é que a pessoa peca, sabe que está pecando, rejeita o amor a Deus para amar o pecado.
Essas pessoas, elas vão ser operadas no erro pelo próprio Deus. Está escrito aqui, nós lemos. Deus vai mandar o erro para essas pessoas para elas serem condenadas, porque elas rejeitaram a salvação. Por quê? Porque elas preferiram. Não é assim, não entendi. Eu não entendi aquele versículo, eu não entendi aquela parte. Não, eu entendi, mas eu não quero. Eu prefiro o pecado. Eu prefiro os prazeres. Eu não abro mão. Essas pessoas, elas vão ser as pessoas que vão ser enganadas pelo anticristo. Aí o que vai acontecer? Ele vai enganar todo mundo. Só que nessa terra, vão ter 144 mil judeus pregando. E quem acreditar na pregação dos judeus, não vai ser enganado pelo anticristo. Ainda vai ter mais uma oportunidade. São os que acreditarem na pregação dos 144 mil judeus. Então o anticristo ele vai vir cheio de poder, sinais e maravilhas. Vai curar. Hoje, se você fabricar uma cura, se você fabricar uma revelação aí, fizer um curso aí de leitura corporal, aí você já consegue arrebanhar pessoas. Né? Vamos fazer uma escola de profecia. Eu sinto que você está passando por um grande problema financeiro, mas Deus tem uma porta aberta. Qualquer coisa genérica aí, pessoas já acreditam. Imagina um cara fazendo sinais, prodígios e maravilhas ao vivo e o fogo pegando, mesma coisa. As pessoas vão se entregar. Vão se entregar poder e maravilhas, mesmo cheio de pecados. Mesmo sabendo que rejeitaram. E essas pessoas elas vão... O pior aqui, pessoal, é acreditar na mentira. Isso aqui é o pior. Teve a verdade, sabe qual é a verdade, se volta para a mentira, e o problema é acreditar na mentira. Você já viu pessoas que acreditam na mentira que conta? Isso é horripilante. Isso é para mim uma das piores coisas que pode acontecer. A pessoa contar uma mentira e acreditar na mentira. Que ela contou. Vai acontecer. Vai acontecer aqui. Paulo está falando isso aqui. Paulo ele deixa bem claro isso aqui. Tá certo? Então o anticristo vai agir dessa maneira. Tá certo? E aí, o final do anticristo, e a gente encerra, batalha do Armagedon. Então, anticristo, nós estamos aqui, 2024. Próximo evento, arrebatamento. A igreja no céu, bodas do Cordeiro, a igreja aqui na terra, grande tribulação. Começa 3 anos e meio, abertura dos selos, o bicho pega até chegar numa batalha chamada Armagedon. O anticristo vai ser um líder político mundial, ele vai reunir um grande exército para lutar contra Israel. E aí, essa batalha vai se chamar a Batalha do Armagedon, tá certo? E aí a tribulação termina dessa maneira, com o anticristo. Amém? Alguma dúvida? Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Pedro, não entendi nada, não consigo nem perguntar. Se tiver alguma dúvida que eu saiba responder. Tirar uma dúvida? Falei, o pastor está dizendo que o Espírito Santo não estará aqui na terra. Por quê? Ele está na igreja, ele vai ser arrebatado. E aí onde que o Espírito Santo vai se fazer presente? Nos 144 mil judeus e nas 2 testemunhas em Israel. Tá certo? Então essa é a única coisa do Espírito Santo que vai ter na terra. Então as pessoas que quiserem se converter, elas vão ouvir a mensagem dos 144 mil judeus, que é basicamente o seguinte: não aceita a marca da besta. Não aceita a marca da besta. O falso profeta vai obrigar as pessoas a usarem uma marca na mão direita ou na testa. E aí eu faço uma piadinha muito sem graça nessa hora. Já vou dizendo que é sem graça. Vocês vão rir, pessoal? Vocês prometem que vocês vão rir? É porque é sem graça. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai... Eu acho engraçado, né? Não sei vocês. Mas a Bíblia fala que o anticristo, o falso profeta, ele vai obrigar a usar uma marca na mão direita ou na testa. 666. Que ninguém vai poder comprar. E Jesus falou que se tua mão direita te faz pecar, ela corta de ti. Então tem uma pessoa que pergunta para mim, se eu colocar a marca da besta? Aí eu falo, coloca na mão direita, não põe na testa não, porque na mão direita ainda acho que dá para ter mais uma. É uma piada sem graça, tudo bem. Mas tem gente que me pergunta, eu falo, se você for, não coloca, não fica. Se você ficar, não coloca. Se você colocar, mano, coloca na mão direita. Quem sabe dá tempo, né? Misericórdia. Amém? Mais alguma dúvida? Amém? Nenhuma dúvida? Então, agradeço a oportunidade, obrigado. Desculpa as piadinhas aí, que Deus possa abençoar, tá?